Muito bem, boa noite a todos vocês. Saibam que é um privilégio estar aqui compartilhando estas lives. Boa noite a todos vocês que fazem parte deste projeto, dessa constelação Aqualive. Nós estamos vivendo momentos de muita dor no Brasil, porque o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é algo que nunca aconteceu na história daquele estado, nunca houve nada parecido. Infelizmente, mais de 1 milhão de pessoas estavam vendo um espetáculo de orgia, de blasfêmia e despreocupados completamente com a dor dos nossos irmãos gaúchos. Como diz, citando Pablo Marçal, neste momento nós não temos gentílico, nós somos todos um povo sofrendo a dor de todos os gaúchos, e isso é tremendo. Mas precisamos continuar. Não sei onde você está, se chegar algum tipo de apelo para você ajudar, desde que seja pelos caminhos normais, não feche a mão. Ajude, porque o sofrimento, o que a gente vê na televisão, TV nada, nas redes sociais, não é comparável ao que de fato está acontecendo. É muito doloroso. As perdas são muito maiores. Alguém falar, perdeu a casa? Na verdade, não perdeu a casa, não. Perdeu todas as lembranças, todas as fotografias, todos os documentos, tudo, a reserva, o que tinha foi para o ralo. É uma vida que vai para menos que a estaca zero. E tem gente que não consegue nem confraternizar com isso, não consegue nem sofrer a dor alheia, consegue até zombar. Nós estamos numa apresentação de negócios, e muito mais do que afirmar isso aqui, você sabe que uma das necessidades desses lugares, a primeira necessidade é a água, tá? A primeira, número um, é a água. Claro que se eu fosse fazer isso, alguém ia dizer que estou me aproveitando de uma tragédia para fazer publicidade. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: As o que eu tenho na autoridades. mão aqui, se pegasse aquela água do Guaíba, toda barrenta, do jeito que está, e colocasse dentro de um V-Self, ele teria água potável para beber. Eu estava perguntando sobre quem assistiu a live, porque se você tem esse produto, e quando você trocar as suas velas, faça o favor de descobrir o que tem dentro. Essa vela, quando a gente fala que a porosidade disso aqui é mais fina que um fio de cabelo, ou seja, mais fina 400 vezes, quando você passa a mão sobre a superfície da vela, você não consegue imaginar que há porosidade aqui. Esse material aqui, que atrás do selo do Inmetro diz que é de meia micra a 1 micra. Tá falando disso aqui, ó, a capacidade de filtragem. Quando você abrir essa vela, vou dizer uma outra coisa. Se a sua vela, por acaso, descolar e ela é nova, você não se preocupe. Você pode colar isso aqui de novo, colocar, porque não tem problema. Isso aqui só descola. Mas não é o caso, porque é melhor trocar. Use o resto do que tem aqui para colocar em plantas. Você vai ter uma surpresa muito agradável ao saber o que vai acontecer com as suas plantas. Eu vou fazer uma experiência amanhã e vou fazer aqui, ó, vou botar um vasinho aqui com a rosa de pedra e aqui dentro os minerais. E vocês vão acompanhando comigo como vai ser a evolução disso. Vai ser muito legal. Você pega uma vela dessa, abre normalmente, cuidado com os minerais que estão aqui, você pode usar. Uma outra informação muito preciosa para você. A sua vela, enquanto ela continuar filtrando, ela vai te entregar uma água com a filtragem absoluta. Ela não vai ter a completa transformação, mas ela vai estar completamente filtrada, não vai passar fungos, bactérias, nada, porque ela não perde o poder de filtragem pelo tempo. Outro conselho para vocês: muitas pessoas reclamam da vela suja. Não, você não reclama da vela suja ou amarela. A sujeira que está no refil, ela ficou ali para não ficar no teu rim, tá? Então é normal. Por que que a gente se incomoda com isso? Porque você estava acostumado com filtro de barro, você não via a vela.
Você nunca via a vela. A vovó ou a mamãe sempre, quando você não estava na escola ou em algum lugar, ela lavava com açúcar, que é um absurdo. Nunca lave a tua vela com açúcar. Muito menos com sabão. Não precisa de nada disso, ó. Uma escovinha, mais nada. Você pode usar cloro aqui, do jeito quanto quiser, qualquer coisa aqui, ó. Até bucha de bombril ou palha de aço, mas açúcar, sabão, detergente, nada disso. Não precisa de nada disso, tá? Você não tem que se preocupar com o que está aqui fora, você tem que preocupar aqui dentro, onde você não vê, porque quando você vir já foi destruído. Então, tranquilo isso, essa parte? Muito bom. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, muito interessante, para a gente entender mais ou menos o tema do que vai ser apresentado essa noite. Prometo que seremos bem rápidos, objetivos. Deem uma olhadinha no que eu vou lhes mostrar agora, só um pouquinho. Um minutinho, vamos ver se vai rolar. Laírton, quantas pessoas estão na live? 55, 56. 55 computadores conectados, alguns computadores com mais de 2 pessoas. Sim, senhor. Muito obrigado pela informação. Então, vamos embora, senhoras e senhores. Pronto. Vamos lá, eu quero mostrar uma cena para vocês. Todos veem minha tela? Sim. Deem uma olhada nisso. Crossing the finish line. You can crawl, you can do whatever, but just cross the finish line at God's spirit. Sportsmanship to the highest order. And now, Oh, this is lovely. wonderful. This is what sports should be all about. This is what sports should be all about. Trying to be your. Keep him Oh, on. that's a single Cheprod, I think. Keep him on. Keep That's him on. Cheprod carrying him. Now the medics should just go, of course, and help out. They should please not rush there. Uh, They should just rush there. It's Cheprod. That's the spirit. Muito bem. O que vocês viram aqui? Eu queria ouvir alguns de vocês. O que vocês viram? O que acabaram de ver? Uma pessoa que realmente sabe que o outro tem condições de vencer e ele não queria ser antiético de chegar e ultrapassar uma pessoa que praticamente está lá desfalecida. Essa é a visão a partir do que parou para ajudar. É uma visão ótima. Pablo? O que eu vejo nessa cena é a decência do ser humano que olha para o outro, vê a pessoa no chão, né, e não passa por cima, né? Ainda levanta. Ele sacrificou a medalha de ouro, né? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Opa, Augusto, fale. Opa, meu comandante, boa noite a todos, boa noite a você. Bom, eu acho o seguinte, é solidariedade, é que todo mundo está precisando, solidariedade, simples assim. Pois é. Mas deixa eu colocar por um outro prisma. Eu quero que você olhe a cena de novo. Eu vou parar aqui. That's the spirit. Crossing the finish line. You can crawl, you can do whatever, but just cross the finish line at God's spirit. Aqui que eu quero parar e eu quero dizer para vocês a visão pela ótica do atleta. O corpo
cedeu, colapsou, mas a mente determinada não desistiu. Ele se arrastou, é claro que ele não esperava, ele rolou para tentar chegar. O que ninguém esperava é que alguém veria aquela cena, pararia, sacrificaria, e ele teve dificuldades de carregar. Agora presta atenção. Aquele indivíduo que parou para ajudar o que estava na frente também estava muito cansado, porque ele seria a medalha de prata. Então, o que a gente está vendo? É por esse tipo de cena que ainda vale a pena a gente pensar não desistir do ser humano. Porque ali não tem valores religiosos, ali não tem intenção de ter visibilidade, ter cliques e tudo mais. Tem uma decência moral fantástica e uma decisão de não desistir a despeito da circunstância, do corpo completamente vencido, a mente falou assim, eu não vou parar. Então, eu vou te perguntar uma coisa, filhos de Adão, filhinhas de Eva que estão aqui comigo, o que te faz parar? O que te faz desistir? Nós precisamos olhar ao redor e capturar estas imagens, porque às vezes a gente precisa desse tipo de história e de imagem para a gente se motivar. Não desistir de nós mesmos, porque quando você não desiste do seu propósito, de onde você menos espera, alguém vai estender a mão na sua direção. Poxa, pense nisso. O nosso negócio é muito além de números, de produtos de qualidade, de resultado financeiro, muito além disso aqui. A gente vai precisar, muitas vezes, de resiliência, de paciência. Nós vamos precisar de estender a mão, abraçar, permitir-se ser abraçado, porque para chegar lá, nós não vamos fazer isso sozinho. Olha só, a gente tem que entender que é de mãos dadas que a gente vai lá. Minha irmã, há mais ou menos 40 anos atrás, ou não, menos, uns 35 anos atrás, escreveu para mim o que eu nunca mais esqueci na minha vida. Somos todos anjos. Anjos de uma asa só, e só podemos voar abraçados uns aos outros. Foi assim que estava escrito. Depois, se eu iria remodelar e corrigir. Eu tinha isso guardado, mas ficou tão aqui que eu nunca mais esqueci. Guarda isso. Somos todos anjos com uma asa só. E só é possível voar abraçados uns aos outros. Com isso, eu quero dizer para você que está chegando nesta live aqui agora, que nós fazemos parte de um projeto, de um negócio, que tem a capacidade, por si só, de mudar tudo o que o ser humano conhece a respeito da água para consumo humano. O que nós sabemos sobre tratamento de água muda tudo a partir do advento da Aqualive para esse mundo. Você precisa entender isso, porque quanto mais você se informa, mais precisas serão as suas apresentações. Quanto mais tempo você gasta fazendo uma apresentação, significa que você não aprendeu a sintetizar. Eu tinha um professor, meu professor que infelizmente morreu, mas foi uma das maiores mentes que eu já conheci. Ele foi meu professor de liderança, hermenêutica e homilética. Ele dizia assim: se você quer que eu fale 2 horas, me avise com 5 minutos de antecedência. Agora, se você quiser que eu fale 5 minutos, me avise com uma semana de antecedência. Entendeu a diferença? Para encher linguiça não necessita preparo, mas para ser preciso, cirúrgico, objetivo, você precisa de preparo. E de que preparo eu estou dizendo? Você precisa reciclar.
Vai ver, vê a live de novo, vê o PDF de novo, entenda o conceito, entenda o que faz, por que faz, como faz. Mas não é para ir lá e fazer tudo, mas vá ao ponto. As pessoas não sabem o que elas estão procurando até que você mostre para elas. Steve Jobs. As pessoas nem sabem que estão morrendo a partir da água que bebem até você contar história para elas. Se o negócio que a gente faz for estritamente resumido em resultado financeiro, nós não somos mais nem melhores que qualquer mercenário que trabalha pelo soldo, pelo resultado financeiro. E isso você faz em qualquer lugar, qualquer projeto, não se importa com o produto, não está nem aí para nada. Mas, se o que fazemos, temos a consciência que pode mudar a vida das pessoas, e isso também dá resultado financeiro, é um negócio extraordinário que faz toda a diferença na vida das pessoas. Quando eu pego esse produto aqui, o que eu preciso saber sobre isso aqui? O que ele faz, como faz, por que faz, mas com que palavras? Não adianta, eu tenho que pegar e fazer a coisa que ela consiga ser entendida pelo semi-analfabeto e pelo mais culto. Eu não preciso falar a linguagem técnica daquele que que é um bioquímico. Mas eu tenho que ter uma linguagem tão precisa e simples que ela não contradiga o que ele aprendeu na faculdade, no PhD, mas que eu também alcance aquele que só teve a 4ª série. Porque eu estou falando de água. Quem não sabe o que é água? Mas tem pessoas que acham que pela complexidade de uma apresentação convence. Nada. Não faz a menor diferença. Não é a complexidade, pelo contrário, é a simplicidade de como fazer. Eu vou sintetizar o que eu estou dizendo numa experiência que eu conheci no Peru quando eu estive lá. No Peru. O Peru é mais ou menos como Minas Gerais, né? Quando você não está subindo, você está descendo. Você não está subindo, você está descendo. Tinha uma velhinha, e quem já foi lá, ela tinha poucos dentes e ela ficava num sinal vendendo pão. Sim, isso mesmo. Um belo dia para uma Mercedes e o indivíduo viu o sorriso daquela mulher, ele abriu a janela e ela com aquele sorriso meio falhado comprou o pão. E ela falou assim, é limpinho, meu senhor. Lindo. Ele comprou e sempre parava ali para comprar o pão da velhinha. Tempo passou e conversando com ela, conversa vai, conversa vem, ela diz que era de uma certa igreja, que eu não vou dizer porque vai parecer proselitismo. E um belo dia ele falou assim: eu quero conhecer a sua igreja. Você me leva? Ela falou assim: ô meu senhor, claro que é espanhol, né? O senhor é médico. A igreja que o senhor deve ir é lá na capital, lá em Lima. Eu falei, não, eu quero ir na sua igreja. Eu falei, não, o senhor não está entendendo. Não dá nem para chegar de carro lá, mas é para lá que eu quero ir. E um belo dia, ele foi lá e ele encontrou uma igreja quase na pirambeira da velhinha do pão. Esse moço usou os recursos dele para fazer a mais bela igreja no alto daquela colina por causa de uma velhinha que vendia pão no sinal e que era analfabeta. Você entendeu? A essência disso está no brilho dos seus olhos para falar do que você está usando e como isso impactou na sua saúde, porque nós estamos tratando a água para cuidar da vida e nós precisamos entender como isso funciona. Eu faço isso aqui porque é o seguinte, foi o brilho e a certeza do que eu estava dizendo que fez o Luiz Cláudio fazer o que fez e mudar completamente a realidade dele. Entendeu? Então, entenda que é mais importante a sua história, falando do que faz com você, do que a história dos outros ou a decoreba de um texto. Não, isso o mais importante
é falar do que está acontecendo contigo. E todos vocês que usam aqui sabem exatamente do que eu estou falando. Não tem jeito de mudar isso. Porém, vocês vieram aqui para ouvir do negócio. Do produto, vocês já estão escolados. Mas para saber como faz para ganhar dinheiro com esse negócio fantástico, está conosco aí um indivíduo chamado Valmir Oliveira. Quem é o Valmir? É o meu amigo que nós temos a missão de levá-lo ao altar até o final desse ano. Porque menino Valmir é rico, bem-sucedido, extraordinário. Você nos escuta, pequeno gafanhoto? Tô aqui, Tião. Então, Firme e forte. com você daqui para frente. Detona, meu. Beleza, gente. Obrigado. Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, rapidinho, só para a gente entender e pegar o gancho que o Tião falou. Com relação ao produto, gente, hoje nós temos. Eu sou suspeito para falar, mas nós temos o melhor equipamento de tratamento de água funcional que você pode ter, né? Não tem outro produto hoje que bata a gente. O que eu quero acrescentar é que hoje a gente vai falar de negócios e aí eu sou obrigado a falar de business e de números, né? Vocês já sabem que eu sou bem prático com relação a isso. Eu gosto de números porque os números, né? As pessoas nos enganam, mas os números não, né? Então, número é número e não temos que mudar. Então, a gente precisa realmente dar um foco no negócio em si. Só lembrando aqui, enquanto eu acho a minha tela para me compartilhar com vocês, que quarta-feira nós teremos uma reunião com os VIPs e com os founders, né? Para relatar tudo que está acontecendo de melhoria que vai acontecer e tudo mais. Então, já se preparem aí, quem já é VIP aqui e founder, para amanhã, né? E na quinta-feira a gente vai falar com toda a rede, certo? Então, vamos aqui só para falar disso aqui. Então, vamos lá. Hoje, a Aqualive, ela está inserida em alguns mercados bilionários, né? Então, vamos entender isso aqui. Mercado de tecnologia está numa crescente. E vocês sabem que se você olhar para o equipamento como um filtro, é um equipamento comum. Mas o que é o diferencial? É a nossa tecnologia. É a tecnologia Three-Way. É o que ele faz internamente na água, que é o grande lance da nossa companhia. Saúde e bem-estar. Existe uma historinha que eu vou começar a contar ela para vocês entenderem, né? Na década de 40, da década de 50, nasceram um monte de gente, 17 milhões de pessoas. Foi a maior explosão de bebês que teve na história. E aí essa geração é chamada de baby boomers. Esses caras, eles criaram tendências a vida inteira. Exemplo, aos 10 anos, logo que nasceram, criou-se a demanda de fralda. Então, aí as indústrias que entenderam essa tendência ficaram milionárias. Aí depois foram crescendo, foram para 10 anos, foram para 20 anos, foram para 30 anos, foram para 40 anos, foram para 50 anos. E hoje, essa turma é a turma que está entre 60 e 80 anos. E o que eles mais querem hoje? É dinheiro? Não, porque eles já estão resolvidos. Eles querem saúde, bem-estar, vitalidade, entendeu? Eles querem algo que melhore a saúde deles. E aí entra essa indústria. Por que essa indústria é tão forte? Porque essa turma de 60 a 80 anos, eles são detentoras. Isso aqui é muito importante, para vocês entenderem a filosofia para onde a gente quer buscar. Eles são 30% da população hoje, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Estatisticamente, é ali 30% da população. Se a gente for jogar isso para o Brasil, dá mais ou menos 64 milhões de pessoas, tá? Qual é o nosso foco? Se a gente atingir 1% dessa população, dá 640 mil pessoas. E o que essa população quer? Vitalidade, quer saúde, quer bem-estar. E eles estão dispostos a pagar por isso. Ponto. Só que aí, vamos lá. Hoje, já é comprovadamente, e vocês sabem disso, que o nosso equipamento é o melhor do mercado.
Então, a gente precisa ter acesso, essas pessoas precisam ter acesso ao nosso equipamento, a nossa hidratação funcional, tá? Que é outro mercado explosivo, que está todo mundo de olho nele. A Vogue aqui colocou gigantes como Nestlé, Pepsi, Purilife, não sei mais quanto. A maioria das grandes empresas vão vir com água funcional de alguma forma. E a gente está na vanguarda, a gente está no pioneirismo. O que eu quero dizer é que esse mercado está aí pronto para a gente. É só a gente achar as pessoas certas e conectar isso aí. Então, hoje, a gente tem uma história já para contar, não é uma brincadeirazinha de, não, vamos testar um produto, não é isso, você sabe que não é, já tem 15 anos de estrada, né? O nosso e-commerce já vende mais de 1 milhão todos os meses, independente de chuva, sol, independente de qualquer coisa, está lá batendo seu 1 milhão, 2 milhões todo mês. O e-commerce, Por que eu acho que o nosso mercado é muito maior? Pode virar a ser muito maior, porque o e-commerce vai lá quem está atrás, quem já sabe o que é água, quem procura, quem já tem alguma indicação de um médico, de um nutricionista, que alguém já está com alguma mazela e quer consertar. E nós, que somos os representantes, nós somos os distribuidores, os afiliados, nós vamos atrás de quem quer. Nós vamos antecipar essa venda. Não precisa o cara falar com o médico, não. A gente que vai atrair, né? Eu digo que a gente vai provocar essa venda. E aí a demanda vai ser muito maior, tá? Então, a Aqualive hoje já tem uma estrutura pronta para a gente trabalhar, né? Então, a gente vai aí buscar disso aí. Já são mais 15 anos no mercado, mais de 4 mil afiliados, já estamos no Brasil e nos Estados Unidos. Então, o Sidney é o nosso CEO, é o cara que está por trás da mente brilhante do produto em si. O Leite é o nosso gestor, o André está entrando agora no time com muita maestria para poder organizar a casa e tudo mais. E aí, tem algumas pessoas que já são indicadores nato nosso, né? Samuel Dadaleste é um excelente médico na área de prevenção, fala muito do nosso produto, indica para os pacientes dele. O Lioto, nós estamos trazendo ele para o time também, porque de tão apaixonado que ele é pela Aqualive, ele está fazendo parte desse time agora também. O pai dele já é cliente nosso há mais de 10 anos e tal. Algumas celebridades aí, como atores, atrizes, né, ex-presidentes, todos eles têm o nosso equipamento, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque essas pessoas, elas querem qualidade de vida. Então, é isso que a gente precisa dar para elas. O nosso equipamento gera a elas qualidade. Então, opa, você compartilhou aqui, gente? Não, né? Não. Tá. Não. Pronto, perfeito. Então, qual é a nossa convocação? É para mudar, né, a vida das pessoas. Agora, tem uma coisa que eu quero alertar vocês. Nós estamos numa reunião de negócios. Eu queria que você pensasse hoje numa situação. Eu vou dar um spoiler aqui, tá? Vou dar um spoiler para amanhã à noite, às 21 horas. A gente nós estamos montando uma apresentação voltada para empreendedores. Mas é empreendedores no sentido real da palavra. Pessoas que querem empreender para virar a guinada da vida financeira. Virar. Ganhar R$1 milhão, aquela pessoa que pensa um pouco mais alto, né? E aí nós estamos montando uma apresentação para esse público. E eu quero convidar você, um spoiler que eu estou dando aqui, se você tem esse perfil de querer bater 1 milhão de ganhos aqui dentro da Aqualive, você está convidado para uma live amanhã às 21 horas, tá? Que aí a gente vai mostrar exatamente os detalhes. Mas o que eu quero dizer se você vem para o time, nós vamos ganhar o mundo. Tá aqui, ó. Isso aqui é um pequeno cenário do que vai acontecer nos próximos 6 a 12 meses. É expandir para esses países aí, tá? E aí a gente vai precisar de pessoas para passar essa causa lá fora. Então, aqui, ó, nós estamos projetando um faturamento ainda para esse ano de 25 milhões, tá? Então, vamos lá. Qual é a nossa ideia? O Tião já falou, né, muito bem aí sobre o quê? Sobre hidratação funcional. O carro-chefe, a espinha dorsal, a gente vai bater sempre nessa tecla. Sem água, você não muda nada. Sem água, você não suplementa bem. Sem água, você não tem uma boa vitalidade. Sem água, você não faz nada. Então, o básico mudei minha água.
Perfeito. Agora eu posso agregar outras coisas? Pode. Então, aí nós temos aí que a gente já tem a nutrição funcional, os produtos já começaram a chegar, a maioria já está usando deles, né? Já estou experimentando, eu estou usando 2 agora de imediato, o cardio e o imune, né? Então, já tô me adaptando a... Travada, viu, Valmir? Oi? Tela tá travada. Tá travada? Tá, nós estamos no Lioto Machida ainda. Eita! Meu Jesus, espera aí, então. Valmir, Oi. espera um pouquinho, que eu estava com o Cid no telefone e é muito importante. Só que é tão importante que eu vou precisar parar de gravar aqui para vocês verem isso.